1873, chamado Sobre a Verdade e a Mentira em Sentido Extramoral. Esse livro começa de uma maneira super impactante, já mostrando assim, que o jovem Nietzsche, o Nietzsche de 73, está 10 anos antes daquele Nietzsche que se tornará famoso realmente, o Nietzsche do Zaratustra, o Nietzsche do Além do Bem e do Mal, o Nietzsche do Anticristo, do Genealogia da Moral. Em 1873 ele é um jovem professor de filologia na Universidade da Basileia. Ele escreve um livrinho muito bom, com um início muito impactante, em que ele detona a arrogância humana, o narcisismo humano. Vamos ver como é que começa esse livro. Em algum remoto recanto do universo, que se deságua fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares, havia uma vez um astro no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal, entre aspas. Mas, no fim das contas, foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram de morrer. Alguém poderia, desse modo, inventar uma fábula e ainda assim não teria ilustrado suficientemente bem quão lastimável, quão sombrio e efêmero, quão sem rumo e sem motivo se destaca o intelecto humano no interior da natureza. Houve eternidades em que ele não estava presente. Quando ele tiver passado mais uma vez, nada terá ocorrido. Pois para aquele intelecto não há nenhuma missão ulterior que conduzisse para além da vida humana. Ele é, ao contrário, humano, sendo que apenas seu possuidor, o gerador, o toma de maneira tão patética, como se os eixos do mundo girassem nele. Veja que nessa breve passagem o Nietzsche desfere um duro golpe no narcisismo da tradição ocidental de pensamento que coloca o humano no centro do universo, o humano como aquele que foi criado especialmente pela grande força criadora do universo, pelo grande Deus que criou o universo, e o humano teria sido criado à imagem e semelhança desse Deus, possuidor de um aparelho, de uma mente, de um intelecto que serve para conhecer a verdade, que serve para conhecer a realidade. E esse humano, essencialmente caracterizado pela razão e pela consciência, criado, tendo essa essência, essa alma racional e consciente, criada à imagem e semelhança do próprio Deus onipotente, criador e governador do mundo, governante do mundo, esse humano seria o ser mais especial da ordem universal, justamente por essas razões. Com esse trechinho, Nietzsche demole essa pretensão arrogante humana de ser o centro do universo e de ser o ser mais especial dentre todos os seres, porque possuiria supostamente um aparelho mental voltado para o conhecimento, voltado para a verdade, capaz de conhecer a verdade tal como ela é, um aparelho racional e consciente, criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Acontece que, para pensar a questão do conhecimento, o Nietzsche tem uma ferramenta que ninguém antes dele tinha. Então, assim, sempre se imaginou que o humano brotou no mundo ou foi colocado no mundo já com um aparelho especial de conhecimento que serve para conhecer a verdade e a realidade tal como elas são. Uma homologia entre ser e pensar. O pensamento, a ordem e a conexão do pensamento é a mesma que a ordem e a conexão das coisas, por isso nós podemos conhecer o mundo tal como ele é. Esse é o mito da razão forjado na Grécia Antiga, e é um mito que permanece por muito tempo. A tradição cristã coloca o humano justamente como centro da criação, aquele que foi criado por Deus para reinar sobre todas as demais espécies. Lembrando assim, o homem masculino macho. Deus criou o homem para reinar sobre todas as espécies, e diz lá o Gênesis, como o homem estava se sentindo muito sozinho, da costela do homem Deus criou a mulher. Toda a tradição ocidental, portanto, imagina esse intelecto, essa alma, essa razão como algo dado, uma dádiva, seja de Deus, da natureza ou de quem for. Nietzsche tem uma ferramenta para pensar a questão do conhecimento que ninguém antes dele teve, que é Darwin e a teoria da evolução. Então, ele consegue colocar a questão do conhecimento em outras bases. Ele vai se perguntar o seguinte: como foi, em primeiro lugar, que esse tal aparelho de conhecimento, isso que a gente chama de aparelho de conhecimento, nossa mente, com as funções que ela tem, com a nossa maneira de perceber o mundo, nossa maneira habitual de processar as informações do mundo,
como isso veio a ser, como isso se tornou mais ou menos o que é. Porque há um entendimento, a partir da teoria da evolução de Darwin, que nós também, e a nossa maneira de ver o mundo, e aquilo que a gente chama de conhecimento, e as funções que essa mente foi desenvolvendo, tudo isso passou por um processo histórico, evolutivo, um processo de adaptações, pressões ambientais, mutações aleatórias, que foi formando num longo processo evolutivo, a partir do tempo, uma certa capacidade de processar dados e informações da realidade de uma certa maneira específica. Portanto, o nosso aparelho, a nossa mente, não serve de saída para conhecer o mundo e a verdade tal como ela é. A nossa mente, o nosso aparelho mental, foi se formando de tal modo a construir uma imagem do mundo, a construir uma visão de mundo, uma maneira de perceber o mundo que fosse útil para a espécie em primeiro lugar. Uma maneira de perceber o mundo na qual a gente possa crescer, se desenvolver, se reproduzir enquanto espécie e realmente expandir a nossa presença e o nosso poder no mundo. Uma imagem do mundo segundo a qual a gente consegue se orientar. Então todo esse mundo de cores, de formas, de uma certa noção de espaço, certas noções de tempo, certas noções de onde estão as coisas, como são as coisas, tudo aquilo que a gente vai chamar de conhecimento, tanto no seu nível mais concreto quanto no seu nível mais abstrato, as noções de causalidade, de identidade, de substância, essa maneira que a gente tem de ver as coisas numa certa escala de espaço, de tamanho, de uma certa forma, com uma certa percepção, com certas cores. Tudo isso são interpretações desse aparelho mental que não servem para conhecer a realidade tal como ela é a princípio, mas que servem, a princípio, para satisfazer as nossas necessidades e desejos de expansão, de poder, de proliferar nossa presença e nossa existência e nosso poder nesse mundo, um mundo que a gente vai, ao longo da história, aprendendo a interpretar e formar e construir de uma certa maneira para que a gente mesmo possa se desenvolver enquanto espécie. Então, assim, chama muita atenção nesse trechinho do Nietzsche, de cara, assim, a absoluta indiferença do universo em relação à nossa sorte e ao nosso destino. Lembremos que por muito tempo não existiu humanidade na face do universo. O universo tem bilhões de anos e a espécie, com cálculos aproximados, tem 100 mil anos. Mas se você considerar o gênero Homo, do Homo sapiens, tem aí 2 milhões e meio de anos. Então, na maior parte do universo, durante o mais longo tempo do universo, não existiu gente. E se essa gente vier a acabar, quando essa gente vier a acabar, o universo também não vai estar nem aí. Vai continuar o seu caminho, o seu fluxo, suas relações de circunstâncias variadas, sem gente. E não tem problema nenhum para o universo, do ponto de vista universal. A gente nota com muita clareza essa indiferença da natureza do universo em relação a nós. Estamos vivendo agora uma pandemia mundial e muita gente fica pensando assim, será que o vírus tem alguma mensagem a passar para a humanidade? O vírus veio nos ensinar não sei o quê, o vírus está preocupado com... O vírus não está preocupado com nada, o vírus é um pedaço de matéria inerte que encontra um hospedeiro no qual ele pode se replicar e ele vai se replicando numa velocidade incrível, vai se multiplicando. Se isso vai matar a gente ou não é indiferente para o vírus, é indiferente para a natureza, é indiferente para o universo. Então, nesse pequeno trechinho, o Nietzsche destrói, por exemplo, toda a filosofia hegeliana. Qual é a filosofia hegeliana? O sentido da história universal, o sentido da história do universo é desenvolver um intelecto tal, desenvolver um aparelho espiritual de tal modo que ele seja capaz de se autoconhecer, de conhecer sua própria história enquanto universo. Como se o universo tivesse feito todo um percurso histórico e progressivo, progredindo em etapas até chegar no ápice da evolução universal, no ápice do progresso universal, que é construir, chegar a se materializar numa espécie de espírito, de aparelho mental que é capaz de conhecer o mundo tal como ele é, que é capaz de conhecer o universo tal como ele é e de conhecer a própria história do universo como se fosse uma espécie de autoconhecimento do espírito. A nossa existência, principalmente a existência do Hegel, que é o cara que fez esse percurso
de pensamento, de pensar toda a história do universo até chegar nesse momento que é o ápice da evolução universal, que é quando o espírito se auto-reconhece como o único motor do universo, o espírito se auto-conhece, lá na filosofia do Hegel, na cabeça do Hegel. E isso, do ponto de vista do Nietzsche, do Schopenhauer, que detestava o Hegel, isso é um absurdo. O que o universo tem a ver? Como é que você vai projetar no universo, né, assim, que move, a força que move o universo, no universo como um todo, uma noção de temporalidade que é totalmente humana, demasiado humana, se não europeia de centro-Europa. Assim, a ideia de progresso, de evolução. Você acha que o universo progride, evolui, porque uma espéciezinha que brotou num planetinha, num sisteminha solar entre milhões de outros, que está vagando num trocinho de poeira estelar ao longo do universo, porque essa espécie surgiu, e aí foi para a caverna, e aí da caverna começou a plantar e construir umas cidades em volta das plantações, e aí depois de construir cidades ao redor das plantações, ali na Europa Ocidental, ela criou uns estados com leis organizadas, e aí passou a se organizar de uma maneira diferente. Acho que o universo progride por causa disso. Isso é um progresso universal. O universo está cagando pro desenvolvimento dessa espécie. O universo está cagando se essa espécie existe, se não existe. Se está na caverna, se está plantando trigo, se está organizada num estado que, segundo Hegel, o ápice da evolução universal era o estado prussiano da época dele, no qual ele era muito famoso, muito vangloriado, inclusive, porque era estruturado em torno de leis racionais, de toda uma burocracia racionalmente estabelecida. Isso seria o ápice da realização do universo. Ah, pelo amor de Deus. Em um parágrafo, o Nietzsche detona a filosofia hegeliana. Essa teleologia, esse processo supostamente progressivo do espírito. E essa mesma é a querela do Schopenhauer com Hegel. Por isso que o Schopenhauer odeia o Hegel. Gente, como é que você vai projetar uma noção de tempo que é simplesmente humana, a ideia de progresso, a ideia de que a gente progrediu porque saiu daqui para ali, no próprio universo? O universo não tem nada a ver com isso. O universo não tem tempo da maneira humana. Diz o Schopenhauer, o universo é uma força eterna, é uma vontade eterna que está aí produzindo, destruindo, indiferentemente à sorte daquilo que produz e que destrói, daquilo que é produzido, daquilo que é destruído, inclusive essa espécie, inclusive esse chamado intelecto.